Oi, você não me conhece, eu também não te conheço, mas eu queria compartilhar um pouco da minha história. Eu tenho 42 anos, meu nome é Juliana, e hoje eu queria falar sobre ciclos que se encerram, sobre percas, né? Percas às vezes por luto, percas às vezes por luto de um relacionamento que terminou, ou às vezes a perca de uma pessoa que amamos, porém pode estar viva ainda, mas de alguma forma partiu porque não tem mais a mesma coisa que tinha, né? Um conversar, um estar perto, um sentimento, né? Então, eu tive várias percas na minha vida, né? Eu fui casada há 20 anos e fui deixada pelo meu marido, porque ele conheceu outra pessoa e quis, né, romper esse relacionamento comigo. Então, assim, pra mim, isso foi uma grande perca, 20 anos de casado, né? 3 filhos. Mas eu sofri muito, muito. Tentei algumas vezes, mas, né, ele estava irredutível em querer voltar. Mas, enfim, o que eu aprendi com isso? Né? Que existem ciclos na nossa vida que tem que se encerrar. Né? É doloroso, é difícil, é muito difícil, mas às vezes é necessário. E até que eu entendesse, né, nisso, passaram-se 1 ano e meio, né, para que eu pudesse recomeçar a minha vida. Eu perdoei, né? No começo foi bem difícil, mas depois eu perdoei, eu entendi que o erro não estava em mim, que a culpa não foi minha. E que tudo na vida tem escolhas, né? As pessoas escolhem estar com a gente ou não, né? Por muito tempo eu ainda quis voltar, insisti bastante, mas ele não quis. Então eu entendi que realmente era a hora de encerrar aquele ciclo, né? E recomeçar. Então eu recomecei. Continuei vivendo a minha vida. Depois de 1 ano e meio eu conheci outras pessoas, não tive nada sério com ninguém, como não tenho até hoje, porém eu segui a vida. E uma das grandes percas que eu tive foi um filho, né, de 19 anos, que morreu, foi assassinado, e hoje faz 6 anos já que isso aconteceu. Também foi um luto muito grande, aí um luto diferente, um luto de uma pessoa que eu não vou ver mais, né, um luto de um filho, um primogênito, que hoje teria 25 anos, que partiu, que também foi uma dor muito grande. E quando eu perdi o meu filho, eu pensei que eu não ia dar conta, sabe, mas eu entendi que nós também não temos o poder, né, de manter vivo ninguém, nós não temos o poder de segurar ninguém na nossa vida. Então eu tive 2 percas que para mim foram muito dolorosas, mas para mim me ensinaram muito, né? E eu sempre acreditei assim que eu era capaz de vencer, que eu era capaz de superar. E depois disso, né, eu tive mais uma filha depois da morte do meu filho, uma filha que eu não planejei, uma filha que não estava nos meus planos, né? Hoje ela tem 4 anos, a Lívia, e eu recomecei tudo de novo, né, por causa dela. Então eu sempre penso assim que se Deus permite que pessoas saiam da nossa vida, Deus não vai nos deixar só, de maneira nenhuma. Ele sempre vai colocar alguém no nosso caminho para nos ajudar. E isso eu falo sobre relacionamento, isso eu falo sobre a morte de um ente querido, e às vezes eu falo também sobre percas financeiras. Porque às vezes a gente pensa assim, eu perdi um carro, eu perdi uma moto, eu perdi um caminhão, eu perdi um trator, né, qualquer coisa, e isso tá me machucando muito. E às vezes isso vem junto com outras percas, uma perca de relacionamento, às vezes, né, o pai acamado. E às vezes eu penso, o que foi que eu pude aprender com tudo isso? Eu entendo que tudo que acontece na nossa vida é para nos ensinar alguma coisa. Talvez nesse momento você não entenda, né? Mas talvez daqui a um tempo você vai parar e vai pensar. Então o que eu quero dizer sim para você? Se hoje você não tá num relacionamento e você gostaria de reatar esse relacionamento, que você desse um tempo para você, que você olhasse para dentro de você e que você pudesse ver aonde foi que eu errei, o que foi que eu fiz de errado. Aí quando você entender isso, você primeiro se perdoa. Aí você vai parar e vai pensar, mas o que ela fez de errado, ou o que ele fez de errado, né? O que foi que ela fez de errado? Porque nem sempre, quando a gente trai alguém, né, é porque faltou algo naquela pessoa. Às vezes falta na gente, a gente tá procurando em outra pessoa e não vai encontrar. Mas às vezes também, aonde foi que a outra pessoa falhou, né? Por que foi que aconteceu tudo isso?
E eu vou te falar uma coisa, a traição, ela dói mais em quem trai do que em quem é traído. Porque quem é traído vai superar e vai seguir a vida. E aquele que traiu vai ficar com sentimento de culpa, né? Eu poderia ter feito diferente, né? Eu não deveria ter feito. Mas agora está feito. Então, o que tem que fazer? Eu quero mudar. Comece mudando as atitudes. Nada do que você disser para tua ex, pro teu ex, vai mudar o que ele está pensando. Eu falo por mim porque eu estive nessa situação. Então vai ter que deixar essa pessoa primeiro assimilar as coisas, perdoar, porque precisa perdoar primeiro. E às vezes tem filhos envolvidos, né? No meu caso, tem filhos envolvidos. Então, assim, o tempo é que vai mostrar para outra pessoa. Se você quer conquistar uma pessoa que você traiu e que acabou errando com ela, né? Você quer ela de volta na tua vida. Primeiro passo, pense, vale a pena? Será que vale a pena? Às vezes a gente quer tanto uma coisa e às vezes não vale a pena. Às vezes tem que encerrar esses ciclos na vida da gente para que a gente possa ter a oportunidade de conhecer pessoas melhores. Né? Às vezes começou a namorar muito cedo. No meu caso, eu comecei a namorar muito cedo. Meu ex-marido era muito jovem, tinha 18 anos, eu tinha 22 na época. Então ele não viveu coisas que ele gostaria de viver. Então eu até, penso dessa forma. Que bom que hoje ele consiga viver tudo isso. Eu ainda não consegui 100% viver tudo isso. Hoje eu tô conhecendo pessoas, né? E tá sendo bem bom, assim. Mas se realmente você tem interesse em voltar para ela ou para ele, que você comece primeiro se perdoando e vendo se vale a pena, se a outra pessoa realmente merece isso, né? Que vocês voltem e recomecem, independente de ter filho ou não. E às vezes eu acho que não vale a pena. Eu, no meu caso, hoje não voltaria mais, né? Eu sempre digo assim, nunca dê a oportunidade para a caneta que vive falhando com você. Às vezes eu posso ter errado em algumas coisas no meu relacionamento, até sem perceber, e não tive tempo de corrigir. Porém, agora vale a pena voltar atrás para corrigir? Não, já passou, né? Agora o negócio é se perdoar e deixar com que as coisas fluam e aconteçam. E tem um dizer que diz assim, o que é da gente vai nos encontrar. Então eu penso, se pode ser que o término de um relacionamento seja para sempre. E pode ser que daqui a 5, 6 anos, 3, 2 anos, não sei, vocês se reencontrem, sejam pessoas mais maduras e possam recomeçar de novo. Mas se não for, se dê a oportunidade de viver, de ser feliz, de amar de novo e entender que o que passou, passou, mas que dá para fazer novo, diferente e deixar aquilo para trás, mas tirar daquilo que foi errado alguma coisa de bom para que não cometa num próximo relacionamento de novo. E nunca fique na dúvida. E se eu tivesse feito diferente? O que está feito não dá para mudar. Mas nós temos que entender que nós podemos fazer diferente. E que pode dar certo com uma outra pessoa. E de repente, se aquele tempo que você amou, que você gostou, que você teve filhos com alguém, realmente seja um fim. Né? Todo fim vai haver um começo. Disso tenha certeza. Você não vai ficar sozinho pro resto da vida, a menos que você queira. E de repente esses amores assim passam na vida da gente para nos ensinar alguma coisa. E é doloroso. Para as duas partes é doloroso. Para quem errou e quer voltar, a outra pessoa já não quer mais, porque se magoou demais, se machucou demais, talvez até está em outro relacionamento. E talvez essa outra pessoa ainda não queira perdoar. Então vai chegar um momento que também ela vai querer perdoar. E aí os dois vão estar curados e aí então vão poder sentar e conversar e ver se vale a pena ou não. Né? Eu, no meu caso, hoje acho que não vale mais a pena, mas enfim. Outra questão é sobre quando perdemos pessoas vivas. Né? Às vezes você tem alguém aí que não está bem, que por algum motivo hoje já não se comunica mais com você como antes e você acha que já perdeu. O que eu digo para você que nessa hora pode acontecer? Que por mais que você ache que a pessoa está doente e não te ouve, ela consegue te ouvir. Enquanto ela estiver viva, ela vai conseguir te ouvir. Se você olhar e dizer assim, não, mas meu pai, minha mãe, meu irmão, alguém tá bem doente, ele já não me reconhece mais. Como é que você sabe? É só você olhar nos olhos dessa pessoa e você vai ter a certeza de que ela sabe quem você é. E que você pode sentar ao lado dela e dizer, pai, mãe, eu amo você, eu tô aqui com você, você me faz falta. Sabe, às vezes nós precisamos demonstrar amor, ainda que a gente ache que a pessoa não nos ouça, não nos reconheça, mas eu vou te dizer, enquanto está vivo, consegue te ouvir, consegue te ver sim.
Então que você tenha esse discernimento de aprender, às vezes até com pessoas que estão acamadas, o porquê é esse processo. Será que esse processo que essa pessoa está passando é para ela aprender algo? Ou será que é para mim? Às vezes é para mim aprender algo. Então, ser mais humano, ser mais humilde, mostrar que mudou, que as atitudes são diferentes, isso é importante. Isso é importante. E ainda que você tenha uma pessoa acamada na tua casa, nunca deixe de passar por ela e dizer o quanto você a ama, o quanto ela é importante para você, que você tá ali, que você se preocupa sim e que você vai sair para trabalhar, mas daqui a pouco você vai voltar. Se é um pai, se é uma mãe, você dizer bença pai, bença mãe. Eu tô aqui. E enquanto você estiver aí, eu vou ser firme, eu vou ser forte, eu vou estar do teu lado. E se você precisar de mim, eu tô aqui. É importante. Às vezes a gente acha que as pessoas que estão acamadas, elas não nos ouvem, elas não nos vê mais, elas não têm sentimento, mas elas têm. E entenda que todo o processo, ele é determinado por Deus na nossa vida. Então, se Deus permite que nós passamos por essas situações, é porque Ele sabe que nós somos capazes. E Ele sabe que há um propósito. E o que vamos tirar disso? Tá na hora de parar e pensar, por que é tudo isso? O que é que Deus quer de mim? Tá na hora de começar a olhar para dentro de si e perguntar o que é que eu tenho que mudar diante dessa situação. Às vezes a situação não é favorável para nós. E ela, às vezes o vento não sopra ao nosso favor. Mas o que nós temos que entender diante disso? É somente nós que sabemos aonde é que nós estamos errando. O que é que nós precisamos aprender. A Bíblia fala, para quem não é acostumado a ler, mas se tem uma Bíblia em casa, todo mundo tem, em Eclesiastes 3 fala que há um tempo determinado para todas as coisas. Eu não sei qual é o tempo que você vive hoje, mas eu posso te dizer uma coisa, Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele é um Deus que faz as coisas perfeitas. E Ele pode fazer coisas que aos nossos olhos já não podemos mais. E eu vou te dizer uma coisa, esvazie a mochila, porque tem pesos que você carrega, que você não precisa carregar. Ande mais leve. Aquilo que você pode fazer, faça, mas o que você não puder fazer, deixa que Deus vai fazer. Deus vai tratar, Deus vai cuidar de todas as coisas. Não se culpe tanto, não se questione tanto. O que passou, passou, ficou para trás. A Bíblia fala que Deus esqueceu o nosso passado, que Ele lançou no mar do esquecimento. Então não viva pensando por que é que eu fiz, agora eu quero de volta, eu errei, eu preciso retomar. Não, o que passou, passou, deixa lá atrás. Recomece algo novo. Se for para acontecer novamente um reencontro, reconstruir, Deus colocar junto de novo quem tem que colocar, isso vai acontecer. Mas se não for, entenda, há caminhos novos nessa vida. E será bom. Então que você possa refletir um pouco mais, que você possa olhar mais para dentro de você e se encontrar. Aonde foi que você se perdeu? Se encontre de novo. Se ame de novo. Se respeite de novo. Se cobre menos. Quer mostrar algo para alguém? Então não fale nada. Faça atitudes. Atitudes mostrarão quem de fato você é. Ah, mas eu mudei. Então mude com atitudes. Deixe que a outra pessoa reconheça quem é você. E não mude pelas pessoas. Mude por você. Nós precisamos mudar por nós. Quem somos nós? Quem é você? Você sabe quem é você hoje? Qual é o teu lugar dentro de um relacionamento ou dentro da tua casa com a tua família? O que você tem feito pelas pessoas que estão com você? Vale a pena refletir sobre isso. Que Deus abençoe ricamente a tua vida, que eu possa ter ajudado em alguma coisa. E a gente está aqui, lutando e recomeçando todos os dias. Um abraço para você, fica com Deus e até alguma hora.